Muito bem, sejam bem-vindos todos nesta nossa reunião, nessa exposição na noite de hoje. Eu gostaria de pedir para Carol fazer a nossa prece de abertura. Então vamos lá, gente. Mais um dia, né? Mais uma alegria da gente estar aqui reunido. E eu queria convidar então todo mundo para que a gente pudesse fechar os nossos olhos, serenar o nosso coração nessa segunda-feira, início de semana, onde alguns de nós tivemos um dia talvez agitado, outros um dia mais tranquilo. E por isso queremos serenar o nosso coração nesse momento, trazendo em nossa tela mental a figura do nosso amado Mestre Jesus, esse irmão mais velho que está sempre conosco, nos acompanhando durante o nosso dia a dia. E agora que paramos para aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos, através do nosso querido amigo Wellerson, queremos te agradecer, Mestre, por essa oportunidade ao final do nosso dia, onde podemos estar aqui reunidos em Teu nome, conectados, todos, nessa energia de amor que nos acalma, que nos tranquiliza. E os amigos espirituais que também estão conosco, ao lado de cada um que aqui está, os mentores das casas espíritas, trazendo para nós a serenidade que necessitamos, para que os nossos corações se abram, os nossos ouvidos estejam mais abertos, mais atentos, e os nossos olhos vivos para enxergar Jesus, os teus ensinamentos. O teu amoroso apóstolo, Paulo, que tanto tem a nos ensinar, fala ao nosso coração, através também da sua lição, mas acima de tudo, Jesus, do testemunho vivo que ele foi do teu amor. E com isso, Jesus, estamos aqui, reunidos, para aprender um pouco mais contigo, Mestre. E que o nosso coração esteja aberto, porque estamos sedentos do teu amor. Vamos iniciar agora, então, a nossa palestra de hoje, para que possamos aprender. Obrigada mais uma vez a todos os amigos encarnados e desencarnados que estão conosco. E vamos iniciar, então, o nosso aprendizado. E que assim seja, graças a Deus. Muito bem, uma vez mais, obrigado a todos por estarem conosco, em particular ao Wellerson. Está aí. O Wellerson Santos é um orador espírita, médium e também escritor espírita. Ele realiza palestras presenciais, né, numa outra época, e agora muitas virtuais, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele também possui 30 livros publicados, toda a renda revertida para as instituições de caridade. É voluntário ao grupo, da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, em Minas Gerais. E ele é coordenador da Caravana de Educação da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que realiza trabalhos humanitários no Brasil e na África. Então, Wellerson, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente e, por favor, fique à vontade para nos presentear
com a sua palestra na noite de hoje. Queridos amigos, boa noite. Para o nosso coração, uma alegria podermos mais uma vez estarmos conectados para fazer essa viagem no tempo, a fim de podermos aprender um pouco e relembrar um pouco da vida do apóstolo Paulo. Aquelas primeiras horas da tarde, o sol de Jerusalém era um braseiro ardente. Um jovem insolente que ousou desafiar a lei de Moisés deveria ser executado. O que teria feito ele? Pregar o evangelho de um galileu morto, de um homem que falava sobre coisas estranhas, que muitos acreditavam que estava contra a lei de Moisés. O réu é condenado à pena máxima, morte por apedrejamento. No pátio da sala do julgamento, o sinédrio estava reunido. O jovem deveria enfrentar os seus algozes. Tratava-se de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Assistindo aquele espetáculo de horror, havia também outro jovem, rabino, fariseu, conhecido com o nome de Saulo de Tarso, da tribo de Benjamim. Ele não era fisicamente atraente, nem tinha saúde boa, mas possuía uma força de vontade, uma coragem inquebrantáveis, e obedecia cegamente aquilo que ele acreditava. Defendia com todas as forças do seu ser a lei de Moisés. Aquele era o dia mais feliz da sua vida. Ele próprio havia se empenhado no caso, desde a prisão até a sua execução. Estevão tinha influenciado o povo, pregando na casa do caminho, buscava arrebatar os corações com aquela mensagem de amor. Saulo de Tarso conseguiu prendê-lo, para que pudesse servir de exemplo a tantos outros. De alguma forma, o doutor da lei queria inibir o crescimento daquela nova doutrina, e a primeira vitória era aquela, diante dos membros da casa do caminho. A felicidade de Saulo só não era completa porque ele não havia atendido o pedido da sua noiva, Abigail. Órfã, acolhida por casal amigo, ela lhe havia pedido para poder encontrar o seu irmão Gesiel. Ele estava condenado injustamente, de subversão a Roma. Saulo o havia procurado pelas prisões. Seu nome era Gesiel, mas por mais que o procurasse, não tivera nenhuma notícia. Abigail era uma jovem muito bela, doce e meiga, o oposto de Saulo. Não gostava de assistir os espetáculos que se faziam no sinédrio, mas aquele dia era especial. Era a glória do seu noivo. Ele havia insistido, solicitado para que ela pudesse participar. Chegou no momento em que as pedras estavam sendo atiradas contra o jovem mártir Estevão. Foi naquele instante que Abigail começou a gritar: Saulo, Saulo, é Gesiel, é meu irmão. Não, Abigail, é Estevão. É Estevão que aqui está para poder ser morto. Não, tenho certeza, é o meu irmão.
Saulo levantou a sua mão para que o apedrejamento pudesse cessar. O corpo estava ensanguentado, foi retirado dali, levado a uma sala contígua, e Abigail desceu as escadarias correndo em direção ao seu irmão. Ao chegar na sala, ali está ele caído ao chão, com a respiração ofegante, nos estertores da morte. Ela senta-se no chão, coloca a cabeça do seu irmão sobre o colo, começa a passar a mão nos seus cabelos. E este momento é um momento clímax, é um momento de despedida. E enquanto eles conversavam com certa dificuldade, porque Gesiel, ou Estevão, como queiram, ele havia mudado o nome por causa do trabalho realizado. Era muito comum naquela época os convertidos transformarem, mudarem até mesmo o nome. E eis então que, enquanto eles dialogavam, Saulo adentra aquela sala. Naquele instante, eis que Saulo, ali diante dos dois, e ela, Abigail, chorando, diz: este é meu irmão, é Gesiel. Gesiel, este é meu noivo, Saulo de Tarso. E naquele instante, Estevão, com muita dificuldade para poder falar, disse: Abigail, não imputes este pecado a Saulo de Tarso. Ele é um homem bom, defendeu Moisés com todas as forças do seu ser. Mas quando conhecer Jesus, ele o defenderá até o fim. E desencarnou nos braços da irmã. Logo depois deste acontecimento, Saulo de Tarso rompeu os laços com Abigail. Afinal de contas, ela era irmã de um dos seus maiores inimigos. E ele começa a maior saga de perseguição aos seguidores de Jesus. Eram os chamados seguidores do caminho. Saulo de Tarso, ele havia nascido na cidade de Tarso, e daí o seu nome, Saulo de Tarso, na Cilícia, uma região que hoje está pertencente à Turquia. De classe média, com 14 anos, ele foi estudar em Jerusalém. A sua formação rabínica se deu de maneira muito rígida e ele aprendeu a ter o orgulho racial. Para nós termos uma ideia, ele aprendeu aritmética por meio dos textos sagrados. Ali em Jerusalém, no grande templo erguido pelo rei Salomão, tornou-se discípulo de Gamaliel e defendia com unhas e dentes as tradições judaicas. Ao fim dos seus estudos, ele retornou para Tarso para poder fazer a sua carreira de rabino. O seu ofício era a fabricação de tendas. Mas com aqueles grandes eventos que estavam acontecendo em torno daquela nova doutrina, logo após a crucificação de Jesus, os primeiros seguidores começaram a divulgar, especialmente em Jerusalém, foi construída a Casa do Caminho. Ele foi convocado para retornar a Jerusalém, a fim de auxiliar o judaísmo. Auxiliar para que aquela religião pudesse se impor diante de todos os judeus. E não podia haver clemência com aqueles que desafiassem Moisés. O livro Atos dos Apóstolos, da Bíblia Sagrada, vai nos narrar
Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e encerrando-os na prisão. Foi assim que ele se tornou um dos principais sacerdotes do Templo de Salomão. Com uma extrema honestidade para com a sua fé, ele começou a fazer as perseguições. Não visava nenhum tipo de vantagem, não defendia nenhum tipo de interesses escusos. Ele apenas defendia a lei, defendia Moisés. Aliás, as suas crueldades, elas estavam amparadas pela lei. Para convencer um homem como este a transformar, a mudar, somente uma medida de grande impacto. Ele já tinha ido por diversas vezes à Casa do Caminho. Ele já havia visto o trabalho realizado por aquelas pessoas de bem, estendendo a mão aos necessitados, buscando levar o alimento não apenas material, mas o alimento da alma. Conversara com aqueles que cuidaram durante o longo tempo de Abigail, e ela desencarnou quando ele soube que ela também havia sido convertida por Ananias, um bom velhinho que por ali passara, trazendo a mensagem de Jesus ao seu coração. O ódio apossou-se do coração de Saulo. Em Damasco, também as movimentações estavam grandes a respeito daquela divulgação do evangelho de amor. E ele resolve então empreender uma grande perseguição naquela cidade, ter inclusive em suas mãos uma lista daqueles que seriam executados. O primeiro nome, Ananias. Talvez aquela realização tinha também algo de pessoal. Afinal de contas, foi ele que havia convertido Abigail, trazendo a mensagem do tal Nazareno. E ele então caminhou pelo deserto, juntamente com seus servos, também soldados. O sol a pino estava ao meio-dia, quando na entrada da cidade, eis que então, e uma luz mais forte que a luz do sol começou a brilhar. E naquele instante, aquela luz cegou os olhos de Saulo, que caiu do seu cavalo. E todos que estavam ali puderam escutar aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Já haviam se passado 2 anos da crucificação de Jesus. Aquela voz em língua hebraica falava diretamente ao coração de Saulo. Jesus continuou: não recalcitres contra os aguilhões. Ó Senhor, que queres que eu faça? Perguntou o doutor da lei. Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E da mesma forma que aquela luz surgiu, ela se apagou. E eis que Saulo estava completamente cego. Os companheiros de viagem, que não viram nada, apenas escutaram a voz, saíram em desabalada correria, com medo do que poderia acontecer. Apenas um servo fiel ficou ao lado de Saulo, que o levou para a cidade de Damasco, colocando-o em uma hospedaria. Durante 3 dias consecutivos, sem enxergar, sem comer e beber, Saulo estava numa meditação profunda
e renovadora. Quando no terceiro dia, eis que alguém bate à porta. Saulo pergunta quem era. Do lado de fora, pôde-se escutar aquela voz doce e suave. Sou Ananias. Saulo estremeceu. O homem que encabeçava a lista dos que seriam mortos ali em Damasco batia a porta do seu quarto. E então, naquele instante, Saulo permitiu que ele entrasse. E Ananias, que foi àquele local a pedido de Jesus, impôs as suas mãos em direção aos olhos de Saulo, começou a orar, e como se escamas tivessem sido colocadas nos seus olhos, elas caem ao chão, e os olhos se abrem. Ele fica totalmente curado. E foi a partir daquele dia que uma nova etapa surge na vida de Saulo. Ele começa a compreender a grandiosidade da mensagem do Evangelho. Ele confessa a sua fé em Jesus, pega alguns pergaminhos que Ananias trazia consigo, lê, copia, começa a querer entender um pouco mais aquela mensagem que transformava tantos corações. O que mais chamava a atenção em Saulo de Tarso era o comportamento dos seguidores de Jesus. Nunca viu nenhum deles reclamar. Nunca nenhum deles se exaltou, mesmo nas horas mais difíceis, mesmo quando perseguidos ou mortos. E isso às vezes até incomodava Saulo diante da atitude destes que eram os seguidores do caminho. Depois de alguns dias, à medida que foi lendo aquelas escrituras, ele decidiu ir num sábado, na sinagoga de Damasco. Ele que era tão conhecido, o rabino, fariseu, Saulo de Tarso. E ele então declara-se um seguidor de Jesus. Foi um escândalo. Todos acharam que ele estava ficando louco. E quando perceberam que era um fato, começaram a tramar a sua morte. E aquele que era um grande perseguidor passa a ser perseguido. Precisou sair fugido de Damasco. E ele então vai para o deserto da Arábia, onde permanece durante 3 anos, trabalhando como tecelão. E vai ficar junto de 2 almas generosas, Prisca e Áquila. É ao lado deste casal que ele vai beber da fonte inesgotável de amor e de sabedoria, da mensagem de Jesus. Aquele casal que tinha os hábitos nobres, salutares, dignos e honestos. E ele então começa a forjar o seu novo caráter, no sentido de deixar lapidar aquelas convicções tão ortodoxas, para abrir os seus ouvidos, os seus olhos para a realidade transcendental das boas novas de alegria. Ele então retorna para Damasco, logo depois desses anos. Continuam os fariseus planejando o seu assassinato e ele foge para Jerusalém. E é levado em Jerusalém por Barnabé até Pedro e Tiago, na casa do caminho. Algumas vezes, Saulo de Tarso estivera ali para supervisionar, para instigar, para perseguir, para prender. Agora,
ele batia as portas da casa do caminho com outro propósito. Ele desejava ficar. Ele queria, ao lado dos primeiros seguidores de Jesus, aprender um pouco mais. É claro que alguns dos seguidores tiveram muita resistência. Outros não queriam mesmo abrir as suas portas para poder recebê-lo. Mas Simão Pedro, que havia aprendido com Jesus, que ele tinha vindo ao mundo não para os que são saudáveis, mas para os que estão doentes. Ele que havia visto Jesus dar uma nova oportunidade à mulher adúltera, que segundo a lei deveria ser apedrejada em praça pública. E o mestre então diz: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Deu-lhe então a oportunidade. Aprendendo com o mestre, abriu as portas da casa do caminho para que Saulo pudesse ali permanecer. O contato com aqueles novos companheiros, a cada dia, Saulo ia percebendo a grandeza da mensagem. Ajudou bastante na casa do caminho, porque Saulo de Tarso entendia dos negócios, de finanças, deu diretrizes para a instituição, para que pudessem ter os proventos próprios. Os recursos financeiros sempre foram muito difíceis na casa do caminho. E à medida que o tempo foi passando, naquela convivência salutar, Saulo de Tarso compreendeu que a mensagem de Jesus era tão grandiosa que ela não podia ficar circunscrita apenas aos judeus. Até aquele instante, somente o povo judeu havia recebido a mensagem do Evangelho. O povo escolhido por Deus, aqueles que deveriam encontrar o reino dos céus. Mas Saulo deseja levar a mensagem para os chamados gentios, aqueles outros que não tinham condições, que ainda não conheciam o Evangelho. E então ele faz a proposta para os apóstolos, que não aceitaram, que não quiseram, que achavam que a mensagem do Evangelho era apenas para os judeus. Então Saulo toma a decisão de fazer o trabalho. Se os demais não desejavam, ele iria empreender as suas viagens. Mas antes, precisava visitar o pai. Ele precisava ir à cidade de Tarso para poder encontrar com seus genitores. E quando chegou na casa, seu pai não recebeu, porque a notícia já havia chegado da sua conversão. O pai acusou Saulo, inclusive, pela morte de sua mãe, e o deserdou. Naquele instante, o coração de Saulo de Tarso fica opresso. Ele começa a ficar um tanto quanto tristonho. Afinal de contas, ele estava sendo renegado pelo seu próprio pai, que ele tanto amava. E decidiu ficar ali em Tarso algum tempo, trabalhando de dia e pregando à noite. O cansaço foi se apossando no seu coração e ele já não sabia mais quais os direcionamentos dar para as suas atividades. Era como se aquela movimentação com a sua família, especialmente com seu pai, pudesse apagar aquela chama que estava brilhando dentro do seu coração. Ele estava sendo demovido dos seus ideais, até que um dia, andando nos arredores da cidade de Tarso, o sol estava muito quente, ele resolveu entrar numa caverna para poder descansar. O benfeitor espiritual Emmanuel, pelas mãos abnegadas de Francisco Cândido Xavier, no livro Paulo e Estevão, no capítulo intitulado Lutas e Humilhações, vai nos contar com riqueza de detalhes o acontecimento deste dia que toca profundamente o nosso coração. Estava ali na caverna,
Saulo de Tarso, acabrunhado, tristonho, quando uma luz começa a brilhar. Uma luz intensa que clareia aquele local escuro, embora fosse dia. E eis então que quando Saulo atenta os seus olhos, ele vê à sua frente Estevão. A vítima retornara. Estava à sua frente aquele homem que ele havia mandado apedrejar, o primeiro mártir do cristianismo. As lágrimas vêm aos seus olhos. Não há palavras para serem ditas neste momento. Quando, para sua alegria, Abigail também lhe aparece. A noiva, juntamente com o irmão, vem ao encontro de Saulo. Naquele instante, quantas dúvidas trazia Saulo dentro do seu coração. Ele tinha vontade que Abigail, ou Estevão, quem sabe, pudesse lhe trazer as respostas. E então ele abre o seu coração. Ele coloca para fora os seus questionamentos. E na conversa com Abigail, ela traz para o seu amado aqueles que seriam os 4 pilares de trabalho, os 4 direcionamentos que fariam com que Saulo pudesse arregimentar as suas atividades de divulgação do Evangelho de Jesus. E ele perguntou: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Criador? E ela, a sua amada, responde em uma única palavra: ama. Esta é a primeira máxima. Neste sentimento, encontramos todos os outros. Convergem nele a compaixão, a solidariedade, a afeição. Mas ele ainda queria saber como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo. Trabalha. Nem sempre o teu trabalho será reconhecido pelos homens, mas nunca será despercebido por Deus. Saulo começou a meditar nas palavras da sua noiva e ele então continua: que providência devo adotar contra o desânimo destruidor que aposta do meu coração? E ela diz: espera, não na passividade, mas na atividade constante. Ele abaixa os seus olhos um tanto quanto pensativo e faz então o último questionamento. Mas como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E ela diz simplesmente: perdoa. Perdoa incondicionalmente. E naquele instante, grandioso na vida de Saulo, eis que Abigail traz para ele os 4 pilares de trabalho. Ama, trabalha, espera, perdoa. E foi assim, com esses 4 pilares, que ele decidiu iniciar a sua missão com o apóstolo dos gentios. Foi dessa forma que ele se soergueu, que o novo ânimo envolveu o seu coração. E ele então, convidado por Barnabé, vai pregar o Evangelho em Antioquia. Ali, ele conhece um jovem médico, também chamado Lucas, que se converteu ao escutar a palavra grandiosa de Saulo, que quando abria sua boca,
com uma retórica excelente nos estudos que havia realizado no templo, tocava profundamente os seus corações. Lucas transformou-se também em um seguidor do caminho. Mais tarde, torna-se-á também um dos evangelistas, contando a passagem de Jesus aqui na Terra. Lucas, médico com profundo conhecimento, dialogando certo dia com Saulo, falou-lhe da dificuldade de muitas pessoas aceitarem-no. Às vezes ele chegava em uma cidade, era temido. Saulo de Tarso era muito conhecido, era o perseguidor de cristãos, aliás, o maior que já existiu, o maior perseguidor de cristãos da história da humanidade. Então, quando ele chegava, muita gente tinha medo, resistência. E eis então que Lucas sugeriu que ele pudesse mudar a grafia do seu nome. Juntamente com Barnabé, dialogando com Saulo, eles chegaram à conclusão que se ele mudasse o nome, muitas portas poderiam também se abrir. E foi assim que ele decidiu chamar-se Paulo. Paulo, que quer dizer pequeno. O pequeno que se tornou grande. Nessa conversa, também eles falavam a respeito dos seguidores do caminho. Era necessário dar um nome àqueles que seguiam a Jesus, que fora denominado por Simão Pedro o Cristo. Quando em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus apóstolos: quem dizem ser o Filho do Homem? Alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, um dos profetas que voltou. E tu, Simão Pedro, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, os seguidores do Cristo deveriam ser chamados cristãos. E foi assim que os seguidores do caminho passaram a ser chamados cristãos. Eis então que Saulo começa as suas viagens. Foram 4 grandes viagens apostólicas. Para nós termos uma ideia, segundo dizem os historiadores, Paulo de Tarso andou 20.000 quilômetros a pé, a metade da linha do Equador. Sua inspiração era Jesus. Sendo intermediário do próprio Estevão, que começou a tutelá-lo, transformou-se em um benfeitor espiritual. E nessas viagens, em todos os locais que passava, recebeu pedradas, cusparadas na face. Outras vezes fora perseguido, enxotado das cidades. Em outros locais, recebeu também a adesão de tantos corações. Quantas amizades Paulo de Tarso não fez pelas cidades pelas quais passou. E sempre por onde passava, tentava encontrar alguém que pudesse continuar o trabalho, porque este era o propósito. Levar a mensagem, fortificar ali uma instituição chamada igreja. Seriam as igrejas do caminho, para que eles pudessem, nesse sentido, continuar divulgando a mensagem do Evangelho. Igreja, no sentido de eclésia, o local de congregação, de união de corações, o propósito de se unir a Deus. E à medida que ele foi fazendo as suas viagens, que ele foi percorrendo este e aquele caminho, eis que na cidade de Corinto, na Grécia, ele começou a ficar um tanto quanto preocupado. Diversos eram os problemas. Várias eram as dificuldades, afinal de contas, as comunidades foram sendo formadas. Jamais ele poderia visitá-las novamente, porque o trabalho era enorme.
Foram 20.000 quilômetros, como é que ele poderia retornar? É óbvio que em algumas cidades ele retornou, mas não teria como dar assistência a todas. E um dia, dentro da sua tenda, em oração, ele buscava a inspiração de Jesus para poder saber o que fazer. E foi então, naquele dia, que o mestre de Nazaré orientou, dizendo: escreve, meu filho. A partir de hoje, escreve. Escreve às comunidades, dando-lhes as diretrizes para que o trabalho seja fortificado em bases muito seguras. E foi assim que Paulo de Tarso começou a escrever os textos, as cartas, que hoje estão também colocadas no Novo Testamento. Cartas aos Romanos, carta aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, Tessalonicenses, ao jovem Timóteo, a Tito, a Filemon, aos Hebreus. Foram aproximadamente 22 cartas escritas por ele, onde ele vai trazendo as diretrizes para cada uma daquelas comunidades. 16 anos após a sua perseguição, uma correção, 14 textos. Foram 14 cartas escritas por ele. Algumas, segundo diz Emmanuel, ditadas. Ele ditava e os discípulos escreviam para poder enviar aqueles corações amigos. Segundo Emmanuel, a única carta escrita de próprio punho por Paulo de Tarso foi a carta aos Hebreus, quando ele estava encerrado na prisão. E eis aquela carta. Ele também dá diretrizes aos seus corações amigos. Conforme nós estávamos dizendo, 16 anos após a sua conversão, perseguido, apedrejado, açoitado, maltratado, ele chegou a afirmar: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Terminou os seus dias preso na prisão marmetina, juntamente com Pedro, o apóstolo mais velho. E por ordem do imperador Nero, foi decapitado em praça pública. As mãos atadas ao solo, o soldado que o conhecia pede desculpas por ter que decapitá-lo. E naquele instante, Paulo de Tarso, consciente dos seus deveres, ele olha então para o soldado e ele diz: cumpre com o teu dever, porque eu já cumpri com o meu. E naquele instante em que a espada decepa-lhe a cabeça, ele se sente desalgemado. Parece estar em paz. Mas, por incrível que pareça, ao chegar no mundo espiritual, eis que Paulo de Tarso encontra-se cego. Exatamente como ocorreu na estrada de Damasco. Este espírito de grandes conquistas espirituais, um trabalhador que pôde disseminar a mensagem do Evangelho por onde pôde passar, agora encontrava-se cego. E eis que Ananias, aquele que um dia restaurara a sua vida física, a sua vista física, a pedido de Jesus, vem recebê-lo no mundo espiritual. E direcionando as suas mãos, devolve-lhe a vista espiritual e os dois ascendem a planos celestes. Encontram-se com Abigail e Estevão, que também vem acolher
Paulo de Tarso, que havia cumprido a sua missão aqui na terra. E Ananias, Abigail, Estevão e Paulo vão em direção a Jesus. Estava morto o maior divulgador do cristianismo. O seu crime? Ser cristão. Retornava à pátria espiritual com a sua missão cumprida. Mas como se isso não bastasse, o legado extraordinário que ele nos legou, eis que quando o século XIX vem acender as suas luzes, trazendo a terceira revelação, Paulo de Tarso é convidado para poder participar da equipe do Espírito de Verdade, daqueles tutelares que queriam trazer à humanidade a luz da verdade, queriam aclarar a mensagem do Evangelho de Jesus, o Consolador prometido. E em toda a codificação, nós teremos a participação de Paulo de Tarso, trazendo muitas mensagens aos nossos corações, especialmente em O Livro dos Espíritos, na questão 1009, onde fala a respeito dos sofrimentos impostos por toda a eternidade aos homens. Fora Paulo de Tarso quem respondeu, quem deu essas diretrizes. Também vamos encontrar mensagens de Paulo em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, quando ele fala a respeito do perdão das ofensas. No capítulo 15, fora da caridade não há salvação. No item 10, com o mesmo título, fora da caridade não há salvação. De certo que muitas outras mensagens inspirou, esteve presente e auxiliou a Allan Kardec, nosso codificador, para que as bases do Espiritismo pudessem ser trazidas aos nossos corações. Essa noite, quando nós somos convidados a poder refletir sobre o apóstolo Paulo, fazendo essa pequena viagem e convidando os nossos amigos para que possam oportunamente ler a obra Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós gostaríamos de encerrar a nossa participação, abrindo um espaço para perguntas e respostas, se for o caso, com uma mensagem que toca profundamente o nosso coração, porque na verdade é uma oração cantada. Quando o genitor de Gesiel e Abigail foi morto em Corinto, Gesiel cantou para ele uma música, uma oração que pôde envolver o paizinho querido em vibrações ternas de amor. E no dia do apedrejamento de Estevão, quando ele morre nos braços da irmã Abigail, ela recorda-se daquele momento. E é ela quem recitará. A emoção do seu coração era tão grande que ela não consegue cantar. Ela recita os versos para Estevão. E hoje nós vamos terminar a nossa participação relembrando essa súplica que diz: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortalezas dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor.
nas aflições o caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que assim seja. Muito obrigado aos queridos amigos por estarem conosco. É sempre uma alegria renovada estarmos todos juntos. Se não estivéssemos em isolamento social, estaríamos aí pessoalmente em Las Vegas, fazendo este trabalho. E estamos virtualmente, com o auxílio da tecnologia, neste encontro de amor. Estamos abertos agora, Góis, para algum questionamento, se for o caso. Muito obrigado. Somos nós quem agradece. Obrigado mesmo. Você lembrou bem que era para exatamente hoje estar aqui conosco, fisicamente, né, presencialmente, mas graças a Deus a tecnologia nos permitiu isso, né? Puxa, ouvir Paulo assim e contado por você é algo realmente é um presente. Durante todo o tempo me vinha assim uma coisa muito, talvez assim, quisesse não rotular, mas assim definir o Paulo durante todo esse percurso, né? E me veio a palavra tenacidade. Era tudo contra ele. Ele sofreu barbaridade nas mãos de tanta gente e, de repente, ele está aí, assim, chega até o fim. Ele completou a missão dele, né? Então, mas também lembrei quando você falou de Prisca e Áquila, que também foram perseguidos por ele e foram parar no deserto. Você falaria um pouquinho mais sobre esse casal? Prisca e Áquila são exemplos grandiosos do trabalho com amor e do perdão. Ensinam para Paulo o que o Evangelho de Jesus é capaz de fazer conosco, aqueles que aceitamos a mensagem, aqueles que deixamos ser tocados por ela. Então, quando Paulo de Tarso, ainda Saulo, chega para a convivência com Prisca e Áquila, é um momento em que eles demonstram, por meio de atitudes, o que o Evangelho fez nas suas vidas. Porque muitos de nós, quando somos perseguidos, quando somos ofendidos, ficamos esperando o momento que a vida vai trazer o retorno. Qual será o momento que o outro vai pagar por aquilo que nos fez passar? Mas a verdade, conforme nos ensinou Jesus, o perdão é nós estendermos a mão, nós estarmos prontos para poder auxiliar aqueles que estão conosco na caminhada, mesmo que seja aquele que um dia nos perseguiu ou quis mesmo nos matar. Então, Prisca e Áquila, para todos nós, é o exemplo verdadeiro do amor que se abre para poder acolher na sua intimidade, na sua casa, aquele que outrora for um perseguidor. E isso também impulsiona Saulo de Tarso. Isso também faz com que ele veja a grandiosidade do Evangelho. Conforme nós dissemos na nossa fala, o
que mais lhe chamava a atenção era o comportamento dos cristãos, dos seguidores do caminho, como eram chamados à época. E esse também é um convite para todos nós, que é muito importante quando nós lermos uma passagem bíblica, uma história do passado, a história da época de Jesus, nós possamos trazer para os nossos dias. E é preciso que nós, como cristãos que somos, como espíritas, possamos também dar o exemplo, para que nós sejamos reconhecidos, não pela nossa fala, não por aquilo que nós conhecemos, mas que nós sejamos reconhecidos pelas nossas atitudes. E conforme dizia Madre Teresa de Calcutá, o mais importante são as nossas atitudes, porque as palavras, elas comovem, mas são os exemplos que arrastam. Realmente. A Inês tem uma palavrinha para dar para você aí, uma pergunta. Oi, Wellerson. Olá, Então, Inês. oi. Você acabou de falar aí na palavra, no merecimento da palavra, mas essa não é a primeira vez que a gente ouve você. E para mim, sempre que eu ouço a maneira de você, a sua oratória, é como se eu sentisse a presença muito grande de Jesus. Tem alguma coisa no ar. E a maneira que você faz é como se fosse uma meditação, como é que se diz, aquela meditação guiada que te leva, não é só ouvir, eu não sei se as outras pessoas também sentem isso, porque são vários palestrantes, muita coisa, muita gente inteligente, você aprende bastante, mas quando você fala, vem tão de dentro, acho que além de dentro do seu coração, vem lá do fundo do espírito, não deve ser nem da alma encarnada, que me faz, assim, parece que eu estou andando, parece que eu estou sentindo. Então, assim, é uma coisa muito maravilhosa de se sentir. Eu acho que o aprendizado é uma coisa magnífica, né? Que vem, que fica no pensamento e te faz, é aquele estímulo de crescer. Mas quando você tem esses momentos que você realmente sente o que você está aprendendo, não é só, oh, eu sei isso, mas como você diz, eu não pratico, eu não sinto, e sentir isso na pele, no coração, é assim, parece que eu estava ali presente e sentindo toda aquela atmosfera. Então, muito obrigada, é uma coisa maravilhosa. Sempre que você fala, não é a primeira vez, eu não sei, eu me emociono muito, é uma coisa maravilhosa, durmo super bem e me torno uma pessoa maravilhosa por pelo menos uma semana. Obrigado, Inês. Obrigada. Mas é muito bom quando nós nos unimos, quando nós conseguimos juntos falarmos do Evangelho, né? Porque o Evangelho tem esse poder de transformação, esse poder de nos poder curar interiormente, de poder Sim. realmente nos fazer meditar sobre a nossa vida. Esse sentimento, assim, o saber, aquela coisa que o cérebro está captando, está entendendo. Mas esse sentimento realmente é uma cura muito grande, que dá uma força muito grande para a gente seguir à frente e tentar cada dia ser melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Wellerson, Timóteo foi muito importante na vida de Paulo. Pelo que eu me lembro, né, quando há muito tempo atrás eu li Paulo e Estevão. Você falando me veio muita coisa à cabeça e veio Timóteo também. Você não falaria também um pouquinho dele? Os livros, eles sempre precisam ser relidos, né, Góis? A gente lê os livros e as histórias, às vezes, elas são tão grandiosas que deixam, às vezes, lacunas, né? Então, aí um convite também para que a gente possa reler. Estou relendo agora, por causa da nossa viagem 2021, para poder retomar, né, muitos ensinamentos. Mas, realmente, Timóteo era esse jovem, né, que abraçou a proposta, que deixou com que a sua virilidade, a sua jovialidade pudesse envolver, pudesse realmente tomar toda a energia para o trabalho. E para Paulo de Tarso foi muito bom
ter alguém que pudesse, né, estar ao seu lado neste trabalho, principalmente ali em Corinto, onde a mensagem deveria chegar a tantos corações. Corinto, conforme diz os estudos bíblicos, né, era uma cidade um tanto quanto pervertida, principalmente no campo da sexualidade, e ter um jovem envolvido, ter um jovem que pudesse auxiliar para que a mensagem chegasse aos corações ainda envolvidos com as questões sexuais, seria muito bom. Então, as cartas escritas aos Coríntios são as cartas mais longas que nós temos, a primeira e a segunda carta, e Timóteo foi esse jovem que muito auxiliou no sentido de também oferecer a Paulo de Tarso a oportunidade do trabalho. Há, inclusive, uma passagem muito bonita de Timóteo com Paulo de Tarso, que foi quando ele esteve em Atenas pregando. É uma passagem que foi desdobrada também mais tarde pela benfeitora Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, mas para podermos resumir um pouco, ali em Atenas, que era o sonho de Paulo de Tarso pregar para os doutores da lei, para os sacerdotes, e ele prega no Areópago, que é um anfiteatro de reuniões que eram realizadas naquela época na Grécia, e ele começa a falar sobre Jesus, e especialmente sobre a ressurreição. Todos saem, deixa ele sozinho no anfiteatro, o momento mais grandioso, entre aspas, na vida dele, no sentido de pregação, que era o local realmente onde se reuniam intelectuais, e ele fica sozinho. Então ele sai dali e começa a chorar. Ele, na sua tenda, ele à noite, ele diz a Jesus, mas na hora que eu mais precisava, na hora que eu desejava tanto a sua presença, que eu precisava realizar a divulgação de forma a converter a tantos que estavam ali, eu fico sozinho. E então, nesse dia, ele não tem resposta na nossa oração. E quando o dia amanhece, Timóteo chega na tenda. E ele chama, então, a Paulo de Tarso para ir a Corinto, para realizar o trabalho. Então, Paulo de Tarso recorda-se das palavras de Jesus que ele havia lido nas Escrituras, registradas pelos seguidores, que dizia no discurso apostólico: quando entrardes numa cidade e fordes mal recebido, bate ali o pó das vossas sandálias e segue adiante. Então ele segue adiante, envolvido pela mensagem, convite de Timóteo. Aí a importância também de Timóteo na vida de Paulo de Tarso. A Carol gostaria de falar alguma coisa. Está com a mão levantada. Wellerson, para mim, assim, bom, esse livro é maravilhoso, a gente teve a oportunidade de ler, eu li ele pela segunda vez semestre passado, e não tem problema não, viu, Góis? Porque no estudo de sábado a gente vai ler ele de novo, tá? Daqui a pouquinho. Mas uma das passagens também que mais me chamou a atenção, na verdade foram duas, assim, que eu lembro que eu refleti bastante, mas uma que me toca muito, e eu acho que fala muito, assim, né, dessa nossa condição humana, dessa questão do perdão, de estender a mão, né, de olhar um pouco para a necessidade do outro, foi o momento dele com Tiago, né, quando ele tinha que ir para Roma e tudo certo, e aí ele teve que fazer uma escolha. Aquilo para mim assim foi um ensinamento tão grande que eu me lembro que eu estava lendo, eu tive que reler aquele capítulo assim umas 2 vezes para absorver, porque o primeiro eu só chorei, depois eu li de novo para tentar absorver. Você fala um pouquinho para a gente sobre essa passagem, porque é tão... Houve muitos contratempos, né, de Paulo de Tarso, especialmente com Tiago, né? Porque Tiago ele era muito ortodoxo, né, em muitas questões,
Ele defendia também, de certa forma, né, as tradições judaicas, não havia compreendido o que Paulo queria fazer, né, que era estender essa mensagem. E nós vemos a importância aí esse entremeio do trabalho do Simão Pedro. Porque Simão Pedro, que às vezes também era tão rígido, né, antes de Jesus ser crucificado, porque Simão Pedro era aquele que falava sem pensar, depois chorava amargamente e tomava às vezes o pé pelas mãos, ele acabou sendo lapidado. Ele foi sendo pela vida moldado, né, com as dificuldades, com as vivências, e agora ele começou a fazer esse trabalho com Tiago. O trabalho que Jesus fez com ele faz com Tiago, né? E Tiago, ele vai aprendendo também. Ele vai trabalhando o seu caráter, e esse encontro, né, esse diálogo com Paulo é assim o ponto clímax, né, onde ele cai em si, ele reconhece, né, e faz com que a mensagem ela possa ser muito mais fundamentada, né? E o Evangelho, conforme nós dissemos, ele tem esse poder curador realmente, quando nós permitimos e quando nós reconhecemos o nosso erro. Porque é muito bonito isso nos apóstolos. Eles reconhecerem os seus erros, eles reconhecerem as suas dificuldades e poderem realmente se auto-perdoar, se transformar e conseguir pedir perdão também para o outro. Então, realmente, são passagens, o livro é muito rico, né? Nos traz muitos ensinamentos para o nosso dia a dia. Sim. E justo isso que você falou, acho que Jesus, eu me lembro que quando eu me peguei, né, com a questão de começar o trabalho espírita aqui em Las Vegas, isso foi uma coisa que durante um bom tempo eu me questionava, eu falava assim, gente, mas eu me conheço muito bem. Quem sou eu, né? E aquilo ficava na minha cabeça, aquela coisa pesada, até que eu entendi. Eu entendi que, assim como os apóstolos, né, que tinham as suas falhas, os seus erros, porque a gente for falar, nossa, Tiago e Paulo tinham advertências, eles tinham as divergências, eles tinham. E aí a gente fala, não, Jesus não foi atrás dos perfeitos, né? Pegou os pescadores, então todos nós, né, que estamos aqui, que trabalhamos, que estamos nessa jornada, eu acho que quando a gente olha assim, com esse olhar de, não, eu não sou perfeita, justamente por isso, né? Porque o trabalho é que vai me ajudar a crescer, evoluir, a melhorar. E não na questão de diminuir, né? Mas na questão de a força que dá, porque depois que eu entendi isso, tudo mudou. Até acho que a alegria da gente trabalhar é diferente, né? Da gente ter também um pouco mais de compaixão com as nossas recaídas, né? Com as nossas escorregadas, porque temos ainda uma longa caminhada. E esse livro, ele são tantos ensinamentos, né? A persistência de Paulo, todos os contratempos que ele passa e não desiste, né? E a gente aqui nos Estados Unidos desbravando, né? Ainda aqui numa cidade como Las Vegas, né? 2 casas espíritas pequenas, sementes começando. A gente pega uma pandemia no meio, mas a gente não desiste. Acho que a gente nunca teve tão unido assim, trabalhando virtualmente, mas persistindo, né? Então acho que isso aqui que fica pra gente, né? E que não é assim, a gente não quer a sala lotada, mas a gente quer seguir, né? E não importa, a gente segue aqui 4 vezes na semana, mas a gente segue, sabe? E aí a gente. Algo, algo muito assim, interessante, Carol, quando nós começamos a estudar a vida de Jesus e dos apóstolos, e justamente essa questão que você está trazendo, né? Porque a gente tem um conceito muito equivocado de que os seguidores de Jesus, especialmente os apóstolos,
sejam espíritos perfeitos. E, na verdade, eles não eram. Eles eram espíritos preparados, mas não perfeitos. Porque se eles fossem perfeitos, hoje o cristianismo não seria uma das maiores religiões do mundo. Quando nós vemos um apóstolo que trai, que nega, que duvida, nós nos vemos refletidos neles. E é por isso que nós seguimos. Porque se eles transformaram, nós também podemos nos transformar. Antes de nós entrarmos no ar, na nossa conversa, né, sobre a temática do Paulo, nós estávamos conversando e o Góes estava se referindo, né, aos grupos pequenos. Naquela época, os grupos eram muito pequenos. Às vezes, uma família, às vezes, pessoas que se uniam de 2 a 2. Jesus disse isso, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. É claro que a proposta do trabalho, nós não podemos nos acomodar. Está com 2, está com 5, está com 10, está muito bom. Não é isso. A nossa proposta é da divulgação, que mais corações se acheguem, que o grupo se fortaleça, que cresça cada vez mais. Mas, enquanto nós estamos com aquele número, o trabalho que precisa ser feito com qualidade. Porque muito mais que quantidade, é preciso que nós levemos a qualidade para todos os corações. E Paulo, nas suas cartas, quando ele escrevia, ele falava muito sobre isso, né? Da disciplina, da responsabilidade de cada um de nós, o quanto nós precisamos dar o testemunho para que justamente toquemos aqueles que estão à nossa volta. Então, é um trabalho de lapidação, de preparo, para que novas sementes sejam jogadas e frutos surjam, né? Deus E essa pandemia está sendo também um aprendizado para todos nós, né? No sentido de nos unirmos, de nos conectarmos, né? Com o Wi-Fi de Jesus, para que todos sejamos aí na proposta do aprendizado. Com certeza. Obrigada, Wallace. Eu que agradeço. Ainda sobre isso que foi falado, Wellerson, tem muito assim até de resistência dentro do próprio grupo, né? No caso, né, na Casa do Caminho, quando Paulo foi apresentado, né, para o Barnabé, imagina o tumulto que chegou, e Barnabé foi aquele grande contemporizador, né, para manter ele ali dentro daquela estrutura. Então, como você falou, realmente podiam ser preparados, mas não eram superiores, não eram aqueles espíritos que realmente estavam além do tempo, não, eram lutadores contra suas próprias dificuldades. E para mim fica muito claro quando Barnabé teve que intervir lá e colocar panos quentes e tudo, porque ele não foi aceito de primeira, né? Se nós formos analisar a Casa do Caminho, nós podemos visualizar a nossa casa espírita hoje, ou a nossa igreja, o nosso templo, né? Porque foi a primeira instituição cristã, onde o reflexo dela está também nas nossas instituições, onde cada um de nós assumimos um papel, né? Ora, somos aqueles que mais exigimos do outro e fazemos pouco. Ora, nós somos aqueles que somos mais condescendentes, somos mais amigáveis, que queremos sempre estar de bem com todos à nossa volta. Então, essas características, elas estão muito bem colocadas nos apóstolos. Cada um com seu jeito de trabalho e unidos realizam muito. Porque a proposta nossa dentro da casa espírita é da união. De união de esforços, onde cada um de nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, porque juntos a gente pode realizar muito. E no dia que nós compreendermos isso, o nosso movimento espírita, ele vai fortificar bastante. Nós, quando estivemos aí em Las Vegas, ficamos muito felizes, né, de vermos as duas casas espíritas unidas, inclusive nesse trabalho virtual também, porque às vezes o nosso movimento espírita há tantas dissensões, onde cada um quer fazer o seu trabalho, sobressair mais do que o outro. Naquele tempo, Paulo de Tarso já trabalhava isso, que as igrejas, as instituições pudessem se unir, que todas tinham o mesmo propósito.
O objetivo não era sobressair uma mais do que a outra, era de que todos crescessem juntos, com as suas particularidades, cada região de uma forma. O trabalho realizado em Las Vegas não é o mesmo trabalho realizado aqui no Brasil, porque em cada lugar tem as suas características que são diferentes, nós precisamos respeitar isso. A base é a codificação, é o Evangelho, mas as nuances às vezes são diferentes. E é isso que faz com que o movimento espírita internacional brasileiro cresça cada vez mais. Então, na verdade, nós conseguimos ver esse gancho, né? Essa interligação, desde aquela época até os dias atuais. E um movimento crescente a cada dia. Que bom você perceber isso, porque nos dá muito orgulho isso. A Verinha tem uma palavra para dar para você. Meu querido, como é que eu ia ficar sem te falar alguma coisa, né? A você e ao Charles, conhecer vocês foi um presente de Deus para nós. A Inês falou uma coisa que ela estava sentindo, e eu estava aqui também sentindo algo, sabe? É tão emocionante que a gente não consegue se explicar direito, né? Eu acho que é isso que você falou, é o que o Evangelho de Jesus nos traz, né? Realmente é isso. Todas as vezes que a gente relembra o Evangelho, ou que a gente ouve alguém falar com tanto amor sobre os apóstolos, sobre as lições do Evangelho, né? Sobre Jesus, então a gente fica em êxtase também, né? É um estado de êxtase. E eu só queria realmente, meu querido, te agradecer muito por essa emoção que você nos fez sentir neste momento. Eu tenho certeza que todos nós. E é muito bom sentir isso, sabe? Seria o ideal que nós mantivéssemos isso em nós, né? Mas aí o nosso dia a dia, na correria e tal, a gente acaba esquecendo um pouco dessas emoções que nos fazem estar mais próximo um pouquinho, né, de Jesus. E você estava falando, e eu lembrei da música do Tim e Vanessa, que eles cantam, é muito linda, o Vaso Escolhido, né? E se você permite, eu vou ler a letra da música, porque ela é muito bonita mesmo, né? Então, a música é do Tim e da Vanessa, e chama-se O Vaso Escolhido, e ele fala exatamente de Paulo, né? Então, a letra é assim. Vocês procurem essa música, porque ela é linda. A música toca profundamente a gente, né? Então, é assim. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, num portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, por anjos de esferas sublimadas ao clarão que ofusca. O brilho do sol compadecido, inspirado, amável, percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus. De amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Nós ficamos sem palavras, né?
apenas sentindo essa emoção em nós, e nós te agradecemos muito, porque você fez com que nós sentíssemos isso mais uma vez. Muito, muito obrigada. Que agradeço, Vera, o carinho de vocês, de todos vocês, os 2 grupos aí de Las Vegas. Espero que oportunamente nós possamos estar juntos pessoalmente. Será muito bom para os nossos corações. Não haveria melhor mensagem para finalizar esse encontro do que essa música do Tim e Vanessa, inspiradíssimos, o vaso escolhido, que nós possamos ser também um vaso escolhido. Nós possamos deixar a água pura do Evangelho lavar o nosso coração e nos fortalecer, para que, como bilhas, nós possamos também refrescar tantos e tantos corações que estejam à nossa volta. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Somos nós quem agradece. Eu gostaria de pedir e obrigado. Luiz, você cortou. Você pediu quem? É você mesma. Eu mesma? Ok, porque cortou. Bom, eu acho que a noite de hoje foi uma prece, foi uma oração do começo ao fim. Mas só para finalizar, né? Vamos elevar mais ainda o nosso pensamento ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos. Sem Ele nada seria, nada existiria. E em nome de Jesus Cristo, nosso irmão maior, pedir para que sejamos banhados pela luz e pelo amor, e para que essa luz e esse amor nos guiem, para que sejamos cada dia pessoas melhores, para que possamos expandir os horizontes da fraternidade de Jesus e conseguir fazer tudo o que Ele veio aqui para nos ensinar. Nossa terra passa pelo que está passando agora, não é por acaso. E hoje estamos aqui, em nome de Jesus, também não é por acaso. Que possamos ser enfermeiros, que possamos ser lanterneiros, que possamos ser ajudantes, obreiros do amor de Deus. Ajudar de qualquer maneira possível. Às vezes com um sorriso, um abraço, materialmente, espiritualmente, para que esse reino possa vir até nós. Que assim seja, e por mais noites abençoadas como essa de hoje. Muito obrigada, Senhor, por esse momento maravilhoso de luz e de paz. Amém, assim seja. Boa noite, Wellerson. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa Até noite a mais. todos. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Até a próxima. Boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau, Charles. Tchau, querido. Tchau, Verinha. Tchau, Góis. Tchau, gente. Beijo. Tudo de bom. Mais uma vez.